Você já teve a sensação que o tempo parou? Em algum momento da sua vida você já teve essa sensação ou você queria muito que o tempo parasse? Quando uma coisa é tão boa, quando você está num lugar muito legal, desfrutando das férias, ou quando você está naquele ambiente maravilhoso, eu queria que o tempo parasse. Ou quando você está lá com a sua amada, com o seu amado, eu não quero que o tempo passe, eu queria que o tempo parasse. Você já teve essa sensação? Essa é a lição de hoje, domingo, o tempo parou. Lucas, você já teve essa sensação do tempo ter parado em algum momento da sua vida? Já teve. Normalmente, Lu, sempre é em momentos bem interessantes, assim, bem que você gostaria de estar naquele lugar, gostaria de estar com aquela pessoa, gostaria de estar naquele ambiente e vivenciando aquele momento. Normalmente, sempre nesse momento, para. Eu participei recentemente de um retiro, a gente fez um retiro espiritual. E lá, nesses 4 dias de retiro, em vários momentos eu tive essa sensação de um momento parar. Porque a gente estava tão ligado espiritualmente com Deus e tivemos tantos momentos interessantes e apropriados com amigos legais, que em vários momentos desse retiro eu senti esse momento parar. Ai, que delícia, gente. Vai ser sobre isso que nós vamos conversar hoje. Se você não deu ainda o seu like, se você ainda não é inscrito na página, você pode aproveitar esse momento para fazer isso agora. Então se inscreva na página, compartilhe esse vídeo, essa mensagem de esperança para muitas pessoas e as bênçãos virão com certeza em dobro para a sua vida. Amém. Muito bom, né, Lucas? Muito então, bom. assim, ter essa sensação é maravilhoso, É maravilhoso. né? É muito bom, Lucas. E assim, o tempo parou. A lição fala aqui que no momento de oração é como se o tempo tivesse parado. Às vezes as coisas poderiam estar acontecendo do lado de fora e tal, mas o contato ali com o céu, o contato em oração, deu essa sensação. Até na história aqui que conta na lição, isso. né? E Lucas, você já passou por algum deserto espiritual, assim, que você se viu numa situação que você precisava ter esse contato com Deus, que precisava de se apegar aí a Deus e tudo, para poder experimentar essa sensação de como se o tempo parasse? Assim, você já passou por alguma situação assim? Já passei sim, Lu. Eu já comentei com a Lu anteriormente, a gente conversou, mas eu nasci no berço evangélico, nasci adventista do 7º dia, sempre envolvido com as causas de Deus até meus 15 anos de idade, onde eu tive uma decepção, vou dizer uma decepção com Deus. Minha avó, que era uma querida, descansou e Você tinha 15 anos. E a gente que não aceitou o descanso dela, porque ela era uma pessoa onde eu aprendi a ser um homem de Deus, onde eu aprendi a ter, a gente está falando sobre oração. Eu vejo o exemplo da minha avó, ela não só orava, ela caminhava com Deus. Ela poderia se dizer que caminhava com Deus assim como Enoque caminhava com Deus. E eu vi essa pessoa descansar no Senhor. E ela avisou todo mundo que iria descansar, mas a gente não aceitou para a época. Você era bem apegado a ela. Bem apegado a ela, emocionalmente e tudo. E aí eu tive essa perda. E eu lembro que não só eu, meus primos também saíram da igreja. E eu fui muito distante do Senhor, Lu. Fui muito distante mesmo. Fui para todas essas bagunças da vida, bailes e tudo mais. Me tornei usuário de drogas por as circunstâncias da vida também, bebendo e muitas outras coisas, né? E eu lembro que em toda essa caminhada eu esqueci do Deus que eu servia. Eu se esqueci plenamente. Eu digo às vezes que eu não conhecia assim como eu conheço hoje. Eu digo que eu ouvia falar de Deus antes de ter um encontro com Ele na minha volta. Então, e a experiência que eu tive foi literalmente do orar. Foi literalmente do que a gente vai abordar. Eu pedi a Deus que Ele me mostrasse a existência dEle através dos milagres que Ele faria na minha vida. E um cara que estava tão distante do Senhor, hoje se encontra nos caminhos dEle. E por uma oração que eu coloquei na oração uma dúvida, se Ele existia. E se Ele existisse, Ele iria fazer algo por mim. E Deus transformou minha vida. Deus transformou minha vida, Ele colocou ao meu redor pessoas até não adventistas que falavam dele. Pessoas que me forneceram trabalho e naquele ambiente do trabalho uma pessoa saía do ambiente lá e ela vinha em minha direção e botava a mão no meu coração e falava: acalma seu coração, Jesus te ama. Então eu tive experiências surreais no momento que eu necessitava ter experiências surreais. Era o abraço de Deus ali para você. Para que Ele me mostrasse a existência dele e o cuidado e o amor que Ele tinha para comigo. E você comentou na lição, no anterior que a gente fez, no podcast anterior,
da questão do dom. E Deus me deu um dom. E hoje eu utilizo esse dom sabendo para quem eu sirvo. Então, independente do lugar, independente do horário, independente da situação, eu gosto de estar falando dele, eu gosto de estar louvando ele. Hoje você está muito assim, né? Hoje eu preciso viver para Cristo. Eu preciso viver, porque o que ele fez por mim é a mesma coisa de que Paulo cair do cavalo e mostrar assim, filho, você precisa de mim. Mas você tem que andar comigo também. Você tem que estar Deus comigo te todos os dias. resgatou, então, Lucas. Então, essa transformação, essa experiência faz com que eu não seja mais o Lucas anteriormente. Eu seja um filho de Deus e que quer propagar isso para outras pessoas também. Olha que bênção, né? E a sua vida realmente, né? Você foi resgatado por uma oração e Deus foi te respondendo em vários momentos. Vários aspectos. E sempre colocou pessoas que sempre falavam dele e não só isso, viviam o evangelho plenamente. Eu tive relação com pessoas que elas tinham uma vida espiritual muito consagrada e elas mostravam Jesus. E isso de mostrar Jesus na vida delas me impressionava e fazia com que eu não continuasse mais a mesma pessoa também. Eu tinha que mudar. E não foi uma coisa da noite para o dia, mas foi uma coisa que eu abri o coração para Deus para que Ele fizesse em mim a transformação. Olha que bênção, e Deus te respondeu. Ele respondeu. Porque Ele resgatou você. Deus, Amém. Ele não escolhe as pessoas, né? Todos que querem. Que desejam mudança. A gente tem que ir ao altar dele, né? A gente tem que abrir o coração. O primeiro passo sempre é nós, ele sempre vai estar disposto. Esse versículo que você vai ler na sequência... O Apocalipse, né? É de Apocalipse, você quer ler aí? Sim, É em Apocalipse 3:16. Tá, deixa eu ler aqui para ver o que Deus aqui está falando para nós. Então, 3:16 diz assim: Então, como tu és morno e nem frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E aí, essa questão de mornidão, na sequência você tem uma pergunta aqui, ó. Sabemos que estamos vivendo num tempo profético de mornidão. E o que fazer para não ser se conformar com essa situação, né? O que seria isso? Jesus, nesse final de versículo, ele diz que está à porta e bate. Então ele sempre estará à porta do nosso coração. Ele sempre estará disposto a alcançar, independente da circunstância que você se encontra. Ele sempre vai estar disposto. A grande questão é a gente abrir a casa. É a gente abrir o coração. É a gente falar, Senhor, entre aqui, se assente com a gente. Mude minha história, mude minha vida. E eu serei luz para onde quer que eu for. Essa é a grande questão. Sempre estará em nós abrir. Sim, porque ele sempre vai estar. A oportunidade é a gente que precisa dar ali para que Deus possa usar. E ele sempre vai estar insistindo. Eu sempre costumo dizer, no final de tem uma canção que me marca muito, que é Volta, que é Leonardo Gonçalves. É uma música que eu levo até o fim da minha história, eu digo, que é literalmente a vida que eu vivi. Eu fui muito distante do Senhor, eu vivi muito extremo do Senhor, mas não importa a distância, isso que a música fala, o Senhor sempre irá te alcançar, não importa a distância. Então eu coloco isso em meu coração, não importa o quão distante eu esteja do Senhor, Ele sempre estará ali disposto para me alcançar, me resgatar e me colocar sobre uma rocha firme que é Cristo Jesus. Amém, que lindo, gente, que bênção, Lucas, ver assim você contando a tua história, hoje podendo também dar esse testemunho de quem é Deus. Deus, ele é um Deus verdadeiro, ele é um Deus que resgata as pessoas, que ele transforma água em vinho, ele transforma vidas de uma maneira incrível, mas basta a pessoa querer. Imagino que não foi fácil a sua vida, suas lutas, mas você está aqui hoje testemunhando, e isso é uma bênção. Foram diversas mudanças, né, Lu? A gente, quando vive no mundo e vive envolvido com muitos pecados, e é um processo de readaptação para algo novo, uma lei, uma moral, uma ética, tudo novo. E ele promete restaurar tudo novo, mas estará à disposição de eu aceitar esse novo, estará à disposição de eu matar o velho no homem que sempre vai estar aqui vivo se eu der vida a ele. E é tudo assim, a nossa escolha, né? É sempre a minha escolha. Então Deus não está forçando nada. Porque a minha carne vai dizer uma coisa. A minha carne vai querer o pecado, a minha carne sempre vai realçar o mal. Então, eu sempre vou ter que estar matando esse velho homem, eu vou ter que estar decidindo não cometer o mal. E Deus, ele vai me ajudar nisso. É verdade. Deus, ele vai colocando em meu coração o desejo de fazer o bem,
sem olhar a Todo quem, independente da momento. situação. Verdade, que lindo. Experimentar isso, né? Experimentar que o tempo parou, experimentar ter esse refrigério, essa comunhão com Deus. Isso é o que mais Deus deseja, que nós tenhamos e vivamos essa experiência. Com certeza. Então, com este pensamento, vamos orar? Vamos Vamos orar. falar com Deus. Querido Deus, louvado seja o teu nome pela vida do Lucas. Amém. Louvado, Pai amado, seja o seu nome, porque o Senhor está disposto a resgatar todos os teus filhos. Amém. Obrigada por se fazer presente em nossa vida, Pai. Nos ajude a retribuir esse amor tão grandioso que o Senhor tem por cada um de nós. Continue conosco, abençoe nossa semana, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, continue conosco no próximo vídeo, também que está muito especial. É isso aí, venham. Até amanhã.